Abri o envelope tremendo. Uma dívida de R$ 45.000 do plano de saúde que eles juraram pagar. Sou Goreth, 68 anos, viúva. Mal sabiam eles o que estava guardado. Eu sempre fui uma mulher de pouca conversa e muito trabalho. Desde que o meu Bento se foi, há 5 anos, meus dias são feitos de rotina. Acordo com o sol, cuido das minhas plantas, faço minha costura. Moro na mesma casa que eu e Bento compramos com tanto suor, aqui num bairro simples, onde todo mundo se conhece. A vida de viúva não é fácil, mas eu nunca gostei de me fazer de coitada. Levanta e anda, Goreth, era o que Bento sempre dizia. E eu levantava. Meus 3 filhos, criados com todo o sacrifício, hoje são adultos. Quer dizer, são mais velhos pelo menos. O Júnior, o mais velho, com seus 45 anos, sempre foi o homem de negócios. Vive de terno, fala difícil e tá sempre fechando um contrato milionário, que nunca dá em nada. Ele mora num apartamento alugado que acha chique, mas que eu sei que tá com o aluguel atrasado. Depois vem a Carla, minha única filha, de 42. Casada, 2 filhos. A Carla vive cansada. Cansada do marido, cansada das crianças, cansada da vida. A frase dela é: "Ai, mãe, a senhora não entende como a vida tá cara." Como se eu, que criei 3 com um salário de costureira e o do Bento de motorista, não soubesse o que é preço de arroz. E por último, o Ricardo, o caçula, com 38. Esse, minha gente, é o que dizem que não saiu da barra da minha saia. Nunca casou, vive de bicos. "Mãe, me ajuda só dessa vez", ele pede. Pelo menos 2 vezes por mês. Meu orgulho, meu canto de paz, é o sítio. O sítio que meu pai me deixou de herança. O Bento amava aquele lugar. "Aqui, Goreth, a gente respira", ele dizia. Era o nosso plano de velhice. Mas depois que Bento morreu, os olhos dos meus filhos mudaram. Onde eu via memória, eles viam dinheiro. Uns meses atrás, começou a pressão. "Mãe, o corretor disse que a área do sítio tá valendo ouro. Tem um condomínio querendo comprar", Júnior dizia, esfregando as mãos. "A senhora não usa aquele lugar, é só mato e despesa. Vende, mãe, ajuda a gente, ajuda a senhora", Carla completava. "Pô, mãe, imagina a grana, a gente nunca mais ia passar aperto." Ricardo sonhava alto. Eu sempre cortava. "Enquanto eu for viva, o sítio fica." Aí veio a história do plano de saúde. Eu sempre usei o posto, o SUS. Mas eles insistiram. "A mãe não pode depender do SUS", Carla disse com uma vergonha que eu não entendi. "Deixa com a gente, mãe. A gente racha os 3. A senhora merece o melhor", Júnior prometeu, batendo no peito. Eu, boba, acreditei. Passei meus dados, assinei o que eles mandaram. "Fica tranquila, a gente paga o boleto todo mês", Ricardo garantiu. E eu fiquei tranquila. Até a gripe chegar. Começou como um arranhão na garganta. Depois a tosse. E então, a falta de ar. Parecia que tinha um saco plástico na minha cabeça. Eu, que sou dura na queda, pau pra toda obra, senti o corpo amolecer. Sentei na beira da cama, o ar não vinha. Peguei o telefone. Liguei pro Júnior. "Filho, não tô bem. Tô com falta de ar. Pelo amor de Deus." A voz dele saiu irritada do outro lado. "Mãe, tô numa reunião importantíssima agora. Importantíssima. Pega um táxi e vai pro hospital. Depois me fala o que deu." E desligou. Nem bênção pediu. Tentei a Carla. O telefone chamou 1, 2, 5 vezes. "Oi, mãe." Ela atendeu, com voz de quem foi acordada, apesar de ser meio-dia. "Filha, sua bênção. Tô passando mal. Acho que tô morrendo." "Ai, mãe, que exagero. Hoje, logi hoje. Tô no meio do trânsito para buscar as crianças na escola. A senhora tomou seu remédio da pressão? Deve ser pressão alta. Deita um pouco, toma uma água com açúcar. Depois eu ligo." O desespero bateu. Liguei pro Ricardo. Caixa postal. Liguei de novo. "Fala, mãe, tô ocupado." "Rica, a mãe tá precisando de ajuda. Eu não consigo respirar." "Putz, mãe. Sério? Tô longe. Tô fazendo um bico lá pro outro lado da cidade, na casa de uma mulher. Não dá pra sair agora, senão ela não me paga. Tenta ligar pra Carla." "Ela não pode", eu disse, já chorando. "Então liga pro Júnior." "Mãe, tenho que ir. Depois a gente se fala. Melhoras." Eu estava sozinha. Completamente sozinha. O ar sumindo.
Consegui me arrastar até a porta da frente e gritei pela minha vizinha. Zilda, me ajuda! Dona Zilda, uma santa, arrombou minha porta. Quando me viu no chão, roxa, entrou em pânico e chamou uma ambulância. A última coisa que vi foi o teto da minha sala girando. Acordei na UTI. Um monte de máquina apitando, um tubo na minha garganta. Pneumonia grave, o médico disse. Fiquei 5 dias ali, entre a vida e a morte. 5 dias. Quando tiraram o tubo e me deram o telefone, a primeira coisa que fiz foi ligar. Júnior. Filho, é a mãe. Tô na UTI. UTI, mãe? Nossa, que barra. Mas a senhora tá bem? Quer dizer, tá viva, né? Olha, tô no meio de um fechamento de contrato, coisa de milhões. Não posso falar. Se cuida. Melhoras. Carla. Filha, tô internada. UTI. Internada? Ai, meu Deus, mãe. E as crianças? Quem vai ficar comigo se eu for aí? O Marcelo, o marido dela, tá viajando a trabalho. Mãe, eu não posso adoecer também. Reza, mãe. Pede força pra Deus. Tenho que desligar. O feijão tá queimando. Ricardo. Rica. É a mãe. Mãe, que susto. Tá melhor? Onde a senhora tá? Na UTI, filho. Caramba. Mãe, eu consegui aquele trabalho novo. Tô trabalhando, mãe, de carteira assinada e tudo. Não posso faltar de jeito nenhum nesses primeiros dias. O chefe é osso duro. Assim que der, assim que eu tiver uma folga, eu juro que passo aí. Fica boa, tá? Nenhum deles apareceu. Em 5 dias de UTI e mais 2 no quarto, ninguém. Nem por 5 minutos. Eles estão muito ocupados, dona Goret, dizia a enfermeira Ana, uma moça de olhos bons. Mas eles ligam? Eu mentia. Ligam sim, todo dia. Ela sabia que era mentira. Foi a Ana quem segurou minha mão quando eu tinha pesadelo. Foi ela quem me ajudou a tomar banho. Foi ela quem me deu água quando eu tossia até quase desmaiar. No dia da alta, o médico foi claro. Dona Goreth, a senhora precisa de repouso absoluto e alguém tem que ficar de olho na senhora nos primeiros dias. Cadê sua família? Eu baixei os olhos. Tão trabalhando. Não podem vir. O médico me olhou com pena. Pena. A pior coisa que se pode sentir por alguém. Liguei de novo. Júnior. Que boa notícia, mãe. Graças a Deus. Mas hoje é impossível te buscar. Reunião o dia todo. Pega um táxi. Carla. Graças a Deus. Mãe, o pneu do carro furou e o Juninho Neto tá com febre alta. Não tem como eu sair de casa. Pede pro Ricardo. Ricardo. Sério? Que ótimo, mãe. Mas, putz, eu tô sem R$1 de crédito no celular e sem dinheiro pra passagem de ônibus. Tô zerado. Não dá mesmo. A enfermeira Ana viu meu desespero. Eu, com a sacolinha de plástico do hospital na mão, fraca sem ter como ir embora. Eu chamo um carro de aplicativo pra senhora, dona Goret, ela disse, pegando o celular dela. Eu pago. Depois a senhora me dá. Deus lhe pague, minha filha. Eu disse com a voz embargada. Ela me ajudou a descer no elevador, me levou até a porta do hospital. A senhora tem a chave de casa? Eu assenti. A senhora vai ficar bem sozinha? Eu menti de novo. Vou. Meus filhos chegam mais tarde. Entrei no carro do aplicativo. O motorista, um rapaz novo, ligou o rádio baixinho. Pra onde, dona? Dei meu endereço. Eu olhava pela janela. A vida seguindo. Gente na padaria, ônibus passando, e eu me senti um fantasma. Eu tinha passado 5 dias lutando para viver, e ninguém no mundo, além da enfermeira Ana, parecia se importar. Eu não consegui segurar. O choro veio, silencioso, doído, um choro de abandono. Chorei pelo Bento, que teria virado o mundo para estar ali. Chorei pela minha saúde, que já não era a mesma. Mas, mais do que tudo, chorei porque meus 3 filhos, a razão da minha vida, tinham me deixado morrer sozinha. Tá tudo bem, senhora? O motorista perguntou, olhando pelo retrovisor. Eu limpei o rosto. Tá sim, meu filho. É só alegria de voltar para casa. Ele me deixou na porta. Tive que me segurar na parede para subir os 3 degraus da entrada. Abri a porta. O cheiro de casa fechada, de poeira. A casa estava gelada. Lembrei que não tinha nada na geladeira. Eu estava fraca, tonta. Sentei no meu sofá velho, ainda com a roupa do hospital. Fiquei ali, uns 20 minutos, só olhando pro nada.
Foi quando vi os envelopes debaixo da porta. Contas de luz, água, propaganda. Mas tinha um envelope grande, com o logotipo do plano de saúde, aquele que eles prometeram pagar. Minhas mãos tremiam. Eu não conseguia abrir o picote direito. Rasguei de qualquer jeito. Abri o papel. Não era uma conta normal. Era uma notificação extrajudicial. Li as palavras: inadimplência, 3 meses, cancelamento. E lá embaixo, o valor. Custo total de internação UTI quarto, R$45 mil. O papel caiu da minha mão. R$45 mil. A gente paga, mãe. Fica tranquila. A voz do Júnior. É o melhor para a senhora. A voz da Carla. Relaxa, mãe. A voz do Ricardo. Meu coração, que aguentou a pneumonia, quase parou ali. Eles não tinham pago. Não 1 mês. 3 meses. Eles deixaram o plano ser cancelado. Eles sabiam que eu estava no hospital. Eles sabiam que eu estava na UTI. E não falaram nada. Por quê? Por que eles fariam isso? E então, como um soco no estômago, eu entendi. As conversas, o corretor, o condomínio. A área tá valendo ouro. Eles precisavam de dinheiro. Eles queriam o sítio. Eles me abandonaram no hospital. Eles deixaram a dívida chegar nesse valor absurdo. Pra quê? Pra eu ficar desesperada. Pra eu não ter escolha. Pra eu ter que vender o meu sítio, a herança do meu pai, o sonho do meu marido, pra pagar uma dívida que eles criaram. Era um plano cruel, frio. Eu, a mãe velha, a viúva fraca, ia tomar um susto, ia chorar e ia entregar o sítio para eles venderem. Coitada da mamãe, tá doente, não pode lidar com essa dívida, deixa que a gente resolve. Eu podia ouvir a voz de rato do Júnior dizendo isso. Eu senti um frio que não era da doença. Era raiva, uma raiva gelada. Eles achavam que eu era uma velha inútil, uma mobília antiga, esperando para ser descartada. Eles me subestimaram. Mas o Bento era esperto. E meu pai, que me deixou a terra, era mais esperto ainda. Gareth, papelada é mais importante que dinheiro, meu pai dizia. Guarda tudo. E eu guardei. Eu sabia de uma coisa sobre aquele sítio que meus filhos, na ganância deles, nunca se deram ao trabalho de investigar. Eles viam mato e despesa. Eles não tinham ideia do que realmente tinha ali. Eles não tinham ideia do que eu tinha guardado na gaveta debaixo do meu armário, junto com a certidão de casamento. Passei a noite em claro. A febre da doença tinha passado, mas agora eu queimava de indignação. A fraqueza da pneumonia ainda estava no meu corpo, mas minha mente estava afiada como a tesoura de costura que meu pai me deu. No dia seguinte, eu mal tinha conseguido tomar um copo de água quando ouvi o barulho de um carro parando. E vozes. As 3 vozes, juntas. Era a primeira vez que eles vinham juntos em anos. Não para me visitar na UTI, não para me buscar na alta. Mas hoje, um dia depois de eu chegar, eles estavam ali. A campainha tocou. Eu me arrastei até a porta. Respirei fundo. Abri. Os 3. Júnior, engomadinho. Carla, com cara de tédio e perfume doce. Ricardo, olhando para o chão. Mãe, que susto! Carla disse, forçando um sorriso. A senhora tá em casa. A gente veio assim que soube. Como a senhora tá? Uma mentirosa. Eu tinha ligado para ela ontem. Pois é, mãe. Muita correria no trabalho, Júnior disse, sem nem me olhar direito. Os olhos dele corriam pela sala, como se procurasse algo. Mas tá tudo bem, né? Tá se sentindo melhor? É, mãe. A gente tava trabalhando muito, Ricardo murmurou. Eu fiquei parada na porta, calada, olhando para a cara de cada um. Eles ficaram sem graça. A farsa do filho preocupado não durou nem 10 segundos. Júnior pigarreou, impaciente. Mãe, a gente precisa conversar sério. É sobre o sítio. A gente precisa das chaves. Eles não perguntaram se eu tinha comido. Não perguntaram como eu voltei do hospital. Não perguntaram se eu precisava de remédio. E, principalmente, não mencionaram a conta de R$45 mil que estava no meu bolso do roupão. Eles queriam as chaves. Eles achavam que eu era uma boba, que eu ia entregar. Eles nem esperaram o corpo esfriar, mas eu não estava morta. Eu respirei fundo.
O cheiro do mofo da casa misturado com o perfume barato da Carla. Eu segurei o envelope da dívida na minha mão, escondido no bolso. Entrem, eu disse com a voz mais firme que eu consegui. A gente precisa mesmo conversar sobre o sítio e sobre essa conta. Eles entraram na minha sala. A sala que o Bento pintou de bege porque dizia que era cor de paz. Hoje parecia cor de hospital. Júnior, o homem de negócios, sentou na poltrona do pai. O atrevimento. Ele jogou o paletó caro no braço do sofá como se fosse o dono. Carla ficou em pé, olhando o celular, como se tivesse nojo de sentar nos meus móveis velhos. Ricardo, o meu caçula, ficou perto da porta, pronto para fugir. Nenhum deles olhou para mim direito. Eu ainda estava fraca. A pneumonia tinha deixado meus pulmões chiando e minhas pernas pareciam feitas de algodão doce. Mas eu me mantive em pé, segurando no encosto da cadeira. "Mãe, a senhora tá pálida", Carla disse sem tirar os olhos da tela. "A senhora comeu? Eu não posso demorar. O Juninho tem dentista." "Eu não comi", eu disse. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. "Eu cheguei ontem, sozinha, de Uber." Os três se mexeram. "Um pingo de vergonha, talvez?" "Mãe, já explicamos." Júnior cortou, impaciente. "A vida tá corrida. O importante é que a senhora tá bem. Agora, sobre o sítio..." "Antes do sítio", eu interrompi. Eu não ia deixar ele mandar na conversa. "Eu quero falar sobre isso." Eu enfiei a mão no bolso do roupão, aquele roupão florido que Bento me deu no nosso último dia das mães. Puxei o envelope amassado do plano de saúde. A notificação de R$ 45.000. Eu não joguei na mesa. Eu caminhei, devagar, um passo de cada vez, até o Júnior. E estendi o papel para ele. Ele franziu a testa. Pegou o papel com 2 dedos, como se estivesse sujo. Ele leu. Eu vi o momento exato que ele entendeu. Os olhos dele se arregalaram por um segundo e depois ele tentou disfarçar, forçando uma tosse. "Mas o que é isso?" ele perguntou com a voz cínica. "É a conta do hospital, Júnior. R$ 45.000. Diz aqui que vocês não pagam o plano há 3 meses. O plano que vocês prometeram pagar. O plano que me fez ir para aquele hospital." Carla largou o celular. 45.000? Que absurdo! Esse hospital tá roubando. Mãe, a senhora não pode pagar isso. Eu sei que não posso, Carla, mas parece que eu devo. Ricardo começou a suar. Mãe, foi um aperto. A gente ia pagar. Quando, Ricardo? Quando eu morresse na UTI. Vocês me deixaram 5 dias lá. Nenhum de vocês apareceu. Nenhum. Eu liguei, eu pedi socorro, e vocês me disseram que estavam trabalhando. O silêncio na sala era pesado. Dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. O relógio que Bento trouxe de presente de uma viagem. Júnior levantou. Ele era alto, mas naquele momento parecia pequeno. Ele tentou usar a voz de homem de negócios. Mãe, calma. A senhora está nervosa. Acabou de sair do hospital. É muito estresse. Isso é só burocracia. Um erro do sistema. Erro, Júnior? 3 meses de erro? Vocês sabiam que o plano estava cancelado quando eu liguei pedindo socorro? Ele não respondeu. Desviou o olhar. Claro que sabiam. Era o plano deles. O plano para me encurralar. Olha, mãe, Júnior disse, mudando o tom, tentando ser o filho bonzinho. Foi um descontrole financeiro, coisa pequena. Mas isso só prova o que a gente está dizendo. Ele chegou mais perto. Eu senti o cheiro forte do perfume dele. Cheiro de coisa cara e falsa. A senhora não pode mais ficar sozinha. A senhora não pode mais lidar com essas despesas. Ele apontou para o envelope. E o sítio? O sítio é só despesa, mãe. É mato, é imposto. A senhora está doente. A gente precisa vender aquele lugar para ontem. Pensa bem, com a venda do sítio, a senhora quita essa dívida. Que vocês fizeram, eu completei. Quita a dívida, ele continuou, me ignorando. E ainda sobra um dinheirão. A gente compra um apartamento pequeno para a senhora, perto da Carla. A senhora pode ajudar a Carla com as crianças, e o resto do dinheiro a gente racha. Pra gente recomeçar. Recomeçar? Eu perguntei. É, mãe, Ricardo disse se animando, saindo de perto da porta. Imagina, 45.000, isso não é nada perto do que vale o sítio.
O corretor disse que dá para tirar. Nossa, muito. A gente paga isso aí e ainda sobra para eu montar meu negócio, para Carla reformar a casa, para o Júnior investir. A ganância brilhava nos olhos deles. Era nojento de ver. Eles já tinham gasto o dinheiro do sítio do meu pai, o dinheiro do sonho do meu marido. Então, o plano era esse? Eu perguntei, calma. Deixar a mãe se endividar, levar um susto de morte para ela ficar com medo e entregar o sítio de bandeja? Carla bufou. Ai, mãe, que drama! A senhora sempre foi dramática. Ninguém planejou a senhora ficar doente. Aconteceu. Agora a gente tem um problema e o sítio é a solução. Simples. A gente só tá pensando no seu bem, Júnior disse. A senhora, com essa idade, com a saúde fraca, vai fazer o quê com 45 mil de dívida? Vão tomar sua casa, mãe. Era o blefe final. A cartada do medo. Eles queriam as chaves. Agora, para mostrar pro tal corretor. A gente precisa das chaves, mãe. O comprador quer ver a área amanhã cedo, Júnior disse, já pegando a chave do carro dele no bolso. Eu olhei para a cara dos três. A minha carne. O meu sangue. Eram 3 estranhos. 3 abutres esperando a carcaça. Eu estava fraca. Eu mal conseguia respirar direito. A vontade era de deitar no chão e chorar, como eu chorei no Uber. Mas aí eu lembrei do Bento. Lembrei da enfermeira Ana, uma estranha, pagando meu carro para casa. E lembrei do meu pai. Meu pai dizia, Goreth, choro não paga conta, e fraqueza não espanta cachorro grande. Eles eram cachorros grandes, achando que eu era uma gatinha assustada. As chaves, eu disse, estão guardadas. Então pega, mãe. Anda, Carla apressou. Eu não posso pegar agora. Eu tô fraca, minha cabeça tá doendo. Essa conta me deixou tonta. Eu me fiz de vítima. A velha senhora frágil que eles achavam que eu era. Júnior suspirou, irritado. Tá bom, mãe, tá bom. A gente volta amanhã. Mas vê se acha essa chave. E, sobre essa conta, ele apontou pro papel. Não se preocupa. Depois que a gente vender o sítio, eu mesmo pago. Como se estivesse me fazendo um favor. Vão embora, eu disse. Eu preciso descansar. Eles saíram. Nenhum Deus te abençoe. Nenhum quer que eu traga um pão. Só o barulho do carro caro do Júnior cantando pneu na minha rua. Fechei a porta, girei a chave, e a minha perna, que estava firme, cedeu. Eu escorreguei pela porta até sentar no chão frio. Eu estava sozinha, doente, e com uma dívida de 45 mil reais. E meus filhos tinham acabado de confessar, sem palavras, que me deixaram na UTI de propósito. O desespero era um gosto de ferrugem na minha boca. Fiquei ali, no chão, talvez 1 hora. O sol começou a baixar. A casa ficou escura. Eu precisava levantar. Eu precisava de água. Mas mais do que água, eu precisava de mim mesma. Onde estava a Goreth, que criou 3 filhos sozinha depois que o Bento morreu? A Goreth que aprendeu a consertar encanamento porque não tinha dinheiro para o bombeiro? A Goreth que negociava o preço do tecido na loja como ninguém? Ela estava ali, só estava cansada. Levantei. Minhas juntas estalaram. Fui até a cozinha e bebi um copo de água da torneira. Tinha gosto de cloro e de abandono. Eu olhei para o envelope de 45 mil reais em cima da mesa. O problema. Primeiro, eu disse em voz alta, vamos ver o tamanho real desse problema. Fui até o meu quarto, o quarto que eu dividi com o Bento por 40 anos. Abri o guarda-roupa. O cheiro de cânfora e das camisas velhas dele ainda estava ali. No fundo, debaixo dos meus lençóis de casamento, tinha uma caixa de sapatos. Peguei a caixa. Nela estava o contrato do plano de saúde. O papel que o Júnior me deu para assinar. Sem ler, mãe. É só padrão. Eu li. Eu, com meus óculos de farmácia, li cada linha miúda. E lá estava. Responsável financeiro. Arnaldo de Oliveira Bastos Júnior. O nome completo do meu filho. A assinatura dele. O CPF dele. Eu sorri. Foi a primeira vez que sorri em dias. A dívida não era minha. Eu estava na UTI, mas o nome no Serasa ia ser o dele. Ah, Júnior. Eu pensei. Você é ligeiro, mas não é esperto. Mas isso só resolvia a dívida. Não resolvia o sítio. Não resolvia o abandono. Eu precisava de mais. Eu olhei para o lado. Tinha o guarda-roupa e tinha a cômoda velha do Bento.
A última gaveta, a de baixo, estava emperrada. Tinha que dar um jeitinho para abrir. O Bento guardava ali o que ele chamava de papelada de homem. Eu me agachei. A dor nas costas da pneumonia foi como uma facada. Puxei com força. A gaveta veio, soltando um cheiro de madeira velha e poeira. Lá dentro, embaixo de um manual de caminhão antigo e umas ferramentas de pesca, tinha uma pasta. Uma pasta de plástico azul, grossa. O Bento não era homem de estudo, mas era o homem mais inteligente que eu conheci. Ele desconfiava dos filhos. Goreth, nossos meninos têm o olho maior que a barriga. Cuidado, ele me avisou, dias antes de morrer. Abri a pasta. A primeira coisa que vi foi a escritura do sítio, a que eu conhecia. A terra que meu pai deixou. Mas tinha mais. Tinha uma outra pasta menor dentro, com um bilhete do Bento, escrito com aquela letra redonda dele. Para minha Goreth, para quando você precisar ser a leoa. Meu coração disparou. Abri a pasta menor. Não tinha dinheiro, não tinha joia, tinha papel, mas era papel que valia mais que ouro. O primeiro era uma certidão da prefeitura, uma certidão negativa de débitos. Eu li, e li de novo. O Bento. O meu Bento? Ele tinha usado um crédito antigo, de um imposto que o pai dele pagou a mais nos anos 70, para quitar o imposto do sítio. O sítio não tinha despesa. O imposto estava pago, adiantado, pelos próximos 30 anos. Júnior disse que o sítio era só despesa. Era mentira. Ou ignorância. Provavelmente os dois. Eu ri. Um riso seco que logo virou tosse. Mas tinha mais. Ah, tinha muito mais. O último papel. Era um documento diferente. Um laudo técnico de viabilidade. Um nome difícil. Contratado pelo Bento, 6 meses antes dele morrer. Ele tinha pago um homem, um geólogo, para analisar o sítio. Meus filhos viam mato. Meu pai via terra. O corretor do Júnior via condomínio. Mas o Bento suspeitava de uma coisa. A água. Aquele mato que meus filhos desprezavam. No meio dele, escondido, tinha uma nascente. Uma nascente que nunca secava. O laudo dizia: água mineral de altíssima pureza, potencial de exploração comercial classe A. E grampeado no laudo tinha uma concessão de uso, um papel do governo, dando ao proprietário daquele terreno o direito de explorar e vender aquela água. Eu sentei na cama. O quarto estava girando. Meus filhos estavam tentando me forçar a vender o sítio por, talvez, uns 500 mil, que eles iam dividir e torrar em 1 ano. E o Bento tinha deixado para mim uma mina, uma fonte de água mineral. Eles não queriam as chaves do sítio. Eles queriam as chaves de uma fortuna que eles nem sabiam que existia. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos de costureira, enrugadas, cheias de calos e manchas da idade. As mãos que eles viam como mãos de uma velha, de uma coitada. Mãe, a senhora não entende. Mãe, a senhora não pode. Eles me subestimaram a vida inteira. Quando o Bento morreu, eu chorei por 1 ano, mas eu continuei. Eu administrei a pensão dele, que era uma miséria. Eu fiz minhas costuras, eu paguei minhas contas. Eu nunca pedi R$1 emprestado para eles, eram eles que vinham a mim. Mãe, me ajuda só dessa vez. Eles me viam como a mobília antiga da casa. Útil para encostar quando convinha, mas no fundo, só um trambolho velho. Eles achavam que eu era a Goreth da cozinha, a Goreth do tanque de lavar roupa. Eles esqueceram da Goreth que lia, a Goreth que fazia as contas do Bento, a Goreth que era filha do seu Arlindo, o homem mais teimoso e esperto da região. A fraqueza da pneumonia ainda estava nos meus ossos, mas o frio na barriga do medo tinha sumido. Agora era uma coisa quente, uma raiva clara, limpa, como a água da nascente do Bento. Eles me abandonaram para morrer. Eles me deram um golpe de R$45 mil. Eles queriam roubar a herança do meu pai e o legado do meu marido. Eles queriam as chaves. Ah, eles iam ter as chaves. Eu não ia mais ser a Goreth, coitadinha. Eu ia ser a leoa que o Bento pediu. Eu peguei os papéis, a dívida do Júnior, o imposto pago, o laudo da água. Eu tinha o problema, a dívida e a solução, a assinatura dele. Eu tinha a isca, o sítio e o poder real, a água. Meu plano começou a se formar. Não era um plano de vingança.
Vingança é coisa de gente pequena, de gente ligeira como o Júnior. Era um plano de justiça. A justiça do meu pai. A justiça do Bento. Eles achavam que eu ia lutar com choro. Eu ia lutar com papel. Primeiro passo, eu precisava de um aliado. Alguém que entendesse de papelada. Alguém que conhecesse a prefeitura. Alguém que o Bento confiava. Seu Osvaldo. O despachante. Ele estava aposentado, mas devia um favor enorme ao Bento. Eu precisava confirmar que aquela concessão da água ainda estava válida, que ninguém tinha passado a mão. Segundo passo, a dívida. Eu não ia ligar para o hospital e dizer, cobrem meu filho. Não, isso era fácil demais. Eu ia deixar o Júnior achar que eu estava desesperada. Eu ia deixar ele achar que ele estava no controle. Terceiro passo, o sítio. Eles queriam ir lá amanhã? Ótimo. Eu ia dar as chaves. Eu queria que eles fossem lá. Eu queria que eles olhassem para o mato e vissem só mato. Eu ia deixar eles trazerem o corretor. Deixar eles fazerem a oferta. Eles estavam jogando damas. Eu ia jogar xadrez. Levantei da cama, guardei os papéis do Bento de volta na pasta azul. Guardei a pasta de volta na gaveta emperrada. Peguei o contrato do plano de saúde com a assinatura do Júnior e guardei junto ao peito, dentro do roupão. Fui até a cozinha. Eu precisava comer. Eu precisava ficar forte. Amanhã ia ser um longo dia. Peguei o telefone. Liguei para Dona Zilda, minha vizinha. Zilda, é a Gareth. Cheguei do hospital. A senhora podia fazer um favor para mim? Comprar um pão e um pouco de leite? Eu tô meio fraca ainda. Eu não ia contar nada para ela. Não agora. Nesse jogo, quanto menos gente souber, melhor. Eu ouvi o portão do Júnior bater na minha memória. A pressa dele. Calma, Júnior. Eu sussurrei para mim mesma enquanto esquentava uma água para fazer um chá. Calma. A pressa é inimiga da perfeição. Eles queriam o sítio. Eles iam ter o sítio, mas não do jeito que eles imaginavam. Passei a noite sentada na poltrona do Bento. Não dormi. A fraqueza da pneumonia brigava com a raiva que subia pelo meu peito. Cada vez que eu tossia e aquele chiado de papel amassado saía do meu pulmão, eu não sentia dor, sentia ódio. Um ódio frio. Eles me deixaram lá. Eles me viram como um peso morto. Eles, que eu carreguei 9 meses na barriga e a vida inteira nas costas. Quando o dia clareou, ouvi a voz da Zilda no portão. Gareth, oh Gareth, vim trazer seu café. Minha vizinha. A mulher que arrombou minha porta. A estranha que me salvou. Eu me arrastei até a porta. Entra, Zilda, tá aberta. Ela entrou com uma sacola de padaria. O cheiro de pão quente e café fresco encheu minha casa, que cheirava a mofo e doença. Minha filha, você tá só o osso, ela disse, me ajudando a sentar na cadeira da cozinha. Fiz um café bem forte e trouxe pão na chapa do jeito que você gosta. E seus filhos? Não vieram cuidar de você? Eu peguei o pão. Minha mão tremia. Vieram, Zilda. Vieram ontem. Ah, graças a Deus, ela disse aliviada. Vieram. Eu continuei, olhando para o pão, querer as chaves do sítio. Zilda parou com a garrafa de café no ar. Como é que é? Querem vender. Dizem que tô doente, que o sítio dá despesa, que eu tenho uma dívida no hospital. Mas Gareth? Zilda, a senhora me fez o maior favor do mundo me tirando daqui. Pode me fazer outro? O que for, mulher. A senhora podia ir na farmácia para mim, comprar minhas vitaminas e, se alguém perguntar, meus filhos, qualquer um, diz que eu tô péssima. Diz que eu tô delirando de febre, que eu tô chorando pelos cantos por causa da dívida. Zilda me olhou. Ela era uma mulher vivida. Ela entendeu na hora. Entendido, Gareth. Tá delirando. E o que mais? E o telefone do seu Osvaldo, o despachante. O senhor se lembra dele? O que morava na rua de cima? Eu perdi a agenda. Lembro. Osvaldo Sampaio, homem direito, marido da Odete. Vou atrás do número. Deus lhe pague, Zilda. De novo. Deixa de besteira, come. A leoa precisa estar forte, ela disse, piscando para mim. Eu comi. Cada mordida era difícil. Meu corpo rejeitava, mas minha cabeça mandava. Come. Você precisa de força. Eu precisava de força não para brigar. Eu precisava de força para assistir, calada, eles cavarem a própria cova. Zilda voltou meia hora depois com os remédios e um papelzinho. Tá aí o número. Liguei antes. Ele ainda mora lá.
A Odete morreu ano passado, coitado. Ele anda meio triste. Obrigada. Esperei ela sair. Respirei fundo. Disquei o número. Aquele telefone velho, de disco, que o Bento não deixava eu trocar. Alô? Uma voz grossa, cansada. Seu Osvaldo? É a Goreth, a viúva do Bento, do caminhão. Houve um silêncio. Dona Goreth, minha Nossa Senhora, é uma honra. Como vai a senhora? Faz anos. Vou como Deus permite, seu Osvaldo. Mas estou precisando de ajuda. O senhor lembra que o Bento... Lembro como se fosse hoje. Se não fosse o Bento testemunhar por mim naquele acidente, eu tinha perdido minha carteira, minha casa, minha vida. Eu devo tudo ao seu marido, Dona Goreth. O que a senhora precisa? Eu movo o mundo. Eu chorei, mas foi um choro de alívio. Seu Osvaldo, eu não posso sair de casa. Acabei de sair do hospital. O senhor podia vir aqui? É sobre o sítio. É sobre uns papéis que o Bento deixou. Chego em 20 minutos. Eu mal tinha desligado o telefone e ouvi a cantada de pneu do carro do Júnior. Eles. Meu coração bateu rápido, mas não de medo, de prontidão. Limpei o rosto. Guardei a pasta do Bento debaixo da almofada da poltrona. Sentei no sofá, me encolhi e botei a mão na cabeça. A velha Goreth, doente e assustada. A campainha nem tocou. A chave girou na porta. Eles já tinham feito cópia. O atrevimento. Mãe! Júnior entrou, já falando. A gente tá aqui. O corretor tá no carro, lá na esquina. A gente não quis trazer ele aqui para a senhora não ficar nervosa. Cadê as chaves? Carla veio atrás, olhando o relógio. Anda, mãe. O homem tá cobrando por hora. A senhora achou? Ricardo ficou na porta, como sempre. Oi, mãe. Tá melhor? Eu levantei devagar, me apoiando nos móveis. Tô meio tonta, filhos. A noite foi horrível. Essa dívida, 45 mil, é muito dinheiro. Eu não sei o que fazer. Júnior sorriu. Aquele sorriso fino, de rato. Ele estava no controle. Eu não te falei, mãe? Relaxa. A senhora está sendo inteligente. A gente vai vender o sítio, pagar essa dívida chata e vai sobrar muito para a senhora. Pra gente. Agora a chave. Eu fingi pensar. A chave. Ah, tá na cozinha. Perto do filtro de barro. Ricardo correu e pegou o chaveiro. Aquele com um barquinho que o Bento gostava. Essa aqui, mãe? Ele balançou. Essa, a do portão grande e a da casa. Mas, filhos, tem tanto mato. Tem certeza? Aquilo lá não vale nada. Vale, mãe, vale, Júnior disse, pegando a chave da mão do Ricardo. A senhora não entende de potencial de mercado. Deixa com quem entende. Agora a gente vai lá. A senhora, ele disse, se aproximando. Fica aqui quietinha, descansa, não fala com ninguém sobre essa dívida, ouviu? Para não dar problema. Deixa que eu resolvo. A gente volta no fim da tarde com a notícia boa. Ele deu um beijo seco no topo da minha cabeça. Um beijo de Judas. Carla nem se aproximou. Tchau, mãe. Toma seu remédio. Eles saíram. Eu ouvi o carro arrancar. Assim que o barulho sumiu, eu levantei. A tontura sumiu. A fraqueza foi embora. Fui até a janela e vi o carro do seu Osvaldo, um Fusca bege, estacionando na minha porta. Chegou na hora certa. Eu murmurei. A execução silenciosa tinha começado. Abri a porta antes que ele batesse. Seu Osvaldo, entre. Rápido. Ele entrou, tirou o chapéu. Um senhor de bigode branco, olhos tristes, mas um terno impecável, apesar de antigo. Dona Goreth, a senhora está pálida. O que houve? Meus filhos, seu Osvaldo. Meus filhos. Sentamos na cozinha. Eu não fiz rodeios. Botei a pasta azul do Bento na mesa, entre nós dois. O Bento deixou isso. Me disse para abrir quando eu precisasse da leoa. Eu preciso agora. Ele abriu a pasta. Os olhos dele, acostumados com papelada, correram pelos documentos. Primeiro, ele viu a escritura normal. Sim, eu lembro disso. O terreno do seu pai. Depois, ele viu a quitação dos impostos. Ele levantou a sobrancelha. Mas, 30 anos? O Bento pagou adiantado? Que homem! E então ele pegou o laudo técnico e a concessão de lavra. Ele parou. Ele leu. Ele releu. Tirou os óculos. Limpou os óculos no lenço. Colocou de novo. Dona Goreth, ele disse com a voz embargada. A senhora...
A senhora sabe o que é isso? Eu acho que sei, é água. Não, minha senhora, ele disse batendo o dedo no papel. Isso aqui não é água. Isso aqui é um milagre. O Bento, o seu Bento, ele conseguiu uma concessão de lavra do DNPM, que agora é a Agência Nacional de Mineração. Isso é impossível de conseguir hoje em dia. Demora 20 anos, custa uma fortuna em propina. E ele conseguiu, registrado, limpo. E o que isso quer dizer na minha língua, seu Osvaldo? Quer dizer que a senhora não é dona de um sítio, a senhora é dona de uma fonte de água mineral de primeira linha. Esses condomínios que querem construir, eles não podem nem chegar perto. Essa área é protegida por lei federal agora, por causa dessa concessão. O ar saiu de mim. Então, eles não podem vender? Vender? Eles não podem nem cortar o mato sem autorização da agência. O Bento, ele não só achou a água, ele blindou o sítio. Ele protegeu a senhora. Meu Bento, meu anjo da guarda. Mas tem mais, seu Osvaldo, eu disse. Minha voz estava firme agora. Eu fui até o meu quarto. Peguei a notificação de R$45 mil e o contrato do plano de saúde. Coloquei na mesa. Ele leu. O rosto dele, que estava alegre, fechou. Os seus filhos, ele começou. Me deixaram na UTI por 5 dias. Nenhum apareceu. Me fizeram acreditar que eu devia isso. Chegaram aqui ontem, me abandonaram lá e hoje pegaram as chaves do sítio para vender para um corretor. Eles acham que o sítio vale R$600 mil. Seu Osvaldo ficou em pé. Ele estava vermelho de raiva. 600 mil? 600. Eles são uns moleques, uns bandidos. Dona Goret, só essa concessão, sem um tijolo lá, vale 5, 6 milhões. Pelo baixo. Se uma empresa grande de bebidas descobre isso, eles vão descobrir, eu disse. Como assim? O senhor ainda tem seus contatos, seu Osvaldo? Contatos? Minha senhora, eu sou o Osvaldo Sampaio. Eu conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo de cada cartório e cada repartição dessa cidade. E conheço o Dr. Matias. O advogado, o filho do juiz? Esse mesmo. Hoje ele é o maior advogado de direito empresarial da região. Trabalha para aquelas multinacionais de bebida que ficam lá em Jundiaí. Ele adora um caso assim. O senhor podia ligar para ele? Não para brigar, para conversar. Osvaldo sorriu. Um sorriso de quem entende o jogo. Conversar. Entendi. Eu vou conversar com o Dr. Matias. Vou dizer que tenho uma viúva, amiga do meu melhor amigo, sentada em cima de uma mina de água mineral classe A, e que tem uns abutres querendo comprar por preço de banana. Isso. E, sobre essa conta, eu apontei para o papel de 45 mil. O que eu faço? Isso aqui? Ele pegou o contrato com a assinatura do Júnior. Isso aqui a senhora não faz nada. Isso é problema do Arnaldo de Oliveira Bastos Júnior. Aliás, ele disse pegando o celular. Eu vou ligar para o meu sobrinho, que é gerente do banco onde o seu filho, homem de negócios, tem conta. Só para conversar também. Acho que o limite do cheque especial dele vai ficar bem apertado. Nós dois nos olhamos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Eu tinha um aliado. Vá com Deus, seu Osvaldo. E obrigada. Eu que agradeço, Dona Goreth. O Bento ia ficar orgulhoso da leoa. Passei a tarde esperando. Eu não estava mais fraca. Eu arrumei a casa, tirei o pó, fiz um arroz novo. O cheiro de comida boa tomou conta do lugar. Eu estava me preparando, não para uma visita, para um abate. Eram quase 6 da tarde quando eles voltaram. Eu ouvi a gritaria antes mesmo deles entrarem. Eu não acredito. 600 mil! Era a voz da Carla. A porta abriu com um estrondo. Júnior entrou, suado, a gravata frouxa, o terno caro sujo de terra vermelha. Mãe, a senhora é rica! Quer dizer, a gente é rico! Carla entrou pulando. Mãe, o corretor disse que fecha amanhã. Amanhã? 600 mil! A gente divide em 4. 150 mil para cada. Tá ótimo! A senhora paga aqueles 45 mil e ainda sobra mais de 100 mil para a senhora. Ricardo estava com um sorriso bobo. Mãe, 600 mil? Eu vou comprar meu carro. A gente conseguiu. Eles estavam eufóricos, bêbados de ganância. Eles tinham pisado na lama, olhado o mato,
e o corretor vigarista deles tinha prometido o mundo. Eu estava sentada na minha poltrona. Calma, 150 mil para cada? Eu perguntei. É, não é ótimo? Carla disse, já pegando o celular, provavelmente para ver preço de cozinha planejada. E quem disse, eu perguntei, que vai ser dividido em 4? O sorriso da Carla congelou. Júnior parou de se abanar com um papel. Como assim, mãe? É herança. É dos 3. Não é herança, Júnior. Herança é quando a pessoa morre. E apesar do esforço de vocês, eu ainda tô bem viva. A sala ficou silenciosa. O baque da realidade. Mãe. Que brincadeira é essa? Júnior disse, o tom dele mudando. A gente acabou de fechar o negócio da sua vida. A gente tá te salvando daquela dívida. Ah, a dívida. Eu disse, como se tivesse lembrado de algo sem importância. A de 45 mil reais. É, essa. A gente paga. Com o dinheiro da venda. Não precisa, eu disse. Eu estava olhando os papéis que vocês deixaram aqui ontem. O contrato do plano. Eu peguei o contrato que estava na mesinha do lado. Sabe o que é engraçado, Júnior? O seu nome está aqui. Responsável financeiro. Assinatura CPF. Eu liguei para o hospital hoje. Liguei para a operadora do plano. Eles foram muito claros. Júnior ficou branco. A dívida não é minha, meu filho. A dívida é sua. Carla olhou para o Júnior. O quê? Júnior, você disse que estava tudo no nome dela. Você disse que se ela não pagasse, ela que ia se ferrar. O sistema deve ter... Ele gaguejou. Não tem sistema, Júnior, eu cortei. Tem a sua assinatura. Você é o homem de negócios. Você devia ler o que assina. Eu sou só a dependente. E o titular não pagou. Sabe o que o hospital me disse? Que o nome que vai para o Serasa amanhã cedo é Arnaldo de Oliveira Bastos Júnior. Você fez isso de propósito, ele gritou. Eu fiz? Eu levantei. A força veio de um lugar que eu nem sabia que existia. Eu estava na UTI, eu estava com um tubo na garganta. Quem fez de propósito foi você que deixou de pagar. Quem fez de propósito foi você que me abandonou lá, vocês 3. Mãe, Ricardo choramingou. Não faz isso com o Júnior. Ele vai perder o emprego. A gente paga. Com o sítio. O sítio, eu disse rindo. Um riso seco. Ah, o sítio. Vocês gostaram do passeio? Viram muito mato? Mãe, para com isso, Júnior rosnou. Chega desse drama de velha. A gente tem uma oferta de 600 mil. A senhora vai assinar ou eu juro, mãe, eu juro que eu entro na justiça e peço sua interdição. A senhora tá caduca, tá misturando as coisas, tá recusando 600 mil. 600 mil? Eu disse. Júnior, seu corretor é um ladrão e você é um idiota. 600 mil não paga nem o portão daquele lugar. O que você tá falando? É só mato, Carla gritou. É mesmo? É só mato. Eu andei até o telefone. O mesmo telefone que usei para ligar para o seu Osvaldo. Eu disquei o número do Dr. Matias, o advogado. O número que seu Osvaldo me deixou anotado. Alô? Dr. Matias? É a dona Goret. Sim, a do seu Osvaldo. A da água. Isso. Meu filho está aqui. O homem de negócios. Sim. Ele está me oferecendo 600 mil reais pelo sítio todo. Eu botei no viva voz. A voz do Dr. Matias, limpa, forte, encheu a minha sala. 600 mil? Isso é uma piada? Dona Goref, eu estou com o laudo do seu Bento e a concessão de lavra na minha mão. Eu já contatei 2 diretores de multinacionais. Minha senhora, não aceite 1 centavo a menos que 10 milhões de reais só pela concessão de exploração de 20 anos. E o sítio? O sítio continua sendo seu. 10 milhões. A palavra ficou no ar. Carla deixou o celular cair no chão. Ricardo sentou no chão, como se as pernas tivessem sumido. Júnior olhava para o telefone como se fosse uma cobra. Água, ele sussurrou. Que água, mãe? Eu desliguei o telefone. Olhei para os 3, os meus filhos, a minha maior alegria, que se tornou minha maior vergonha. A água que vocês pisaram em cima hoje, achando que era lama. A água que o pai de vocês descobriu e protegeu. A água que o Bento sabia que vocês, na ganância, nunca iam enxergar. Mãe, Júnior tentou. A voz dele era um fio. Mãe, 10 milhões, a gente
A gente não sabia. A gente divide. A gente é uma família. Eu cheguei perto dele, perto o suficiente para ver o suor frio na testa dele. Família não abandona a mãe na UTI. Família não cria dívida de 45 mil reais para forçar a venda de uma herança. Eu peguei o contrato com a assinatura dele. Isso, eu disse, balançando o papel. É seu. O Serasa te espera amanhã. Eu peguei a escritura da água que seu Osvaldo deixou comigo. E isso, eu disse, é meu. Mãe, por favor, Carla chorou. Perdoa a gente errou, não deixa o Júnior. A gente precisa desse dinheiro. Vocês não precisam de dinheiro, Carla. Vocês precisam de vergonha na cara. Vocês precisam de caráter. E isso não tá à venda. Nem por 10 milhões. Eu andei até a porta. Abri. Júnior, sua dívida. Carla, sua cozinha. Ricardo, seu carro. É tudo problema de vocês. Eles me olharam paralisados. Agora saiam da minha casa. Eles não se mexeram. Os três. Parados na minha sala, como se eu tivesse falado em outra língua. O Júnior, o homem de negócios, tinha a boca meio aberta. A Carla, que estava chorando de pânico, agora parecia ter secado por dentro. E o Ricardo, o meu caçula, olhava para mim como se eu fosse um fantasma. Sair? A Carla finalmente disse. A voz dela era um chiado. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. 10 milhões? Mãe, a gente te ajuda. A gente te ajuda a administrar. O Júnior entende disso. O Júnior piscou, como se acordasse de um transe. É, mãe, é isso. A senhora não entende de contrato. A senhora não sabe o que é uma concessão de lavra. A senhora precisa de mim. 10 milhões. Mãe, a senhora precisa. Eu levantei a mão, um gesto simples, e ele calou a boca. Eu precisei de vocês há uma semana, Júnior. Eu precisei de vocês quando eu não conseguia respirar. Eu precisei de vocês quando eu chorei sozinha no carro do Uber. Eu precisei de vocês quando eu vi uma conta de 45 mil reais que vocês fizeram. Eu andei até a porta. A adrenalina da raiva era a única coisa que me mantinha em pé. Meus pulmões ainda doíam, mas minha voz estava firme. Naquele momento, vocês estavam em reunião. Vocês estavam com o pneu furado. Vocês estavam sem crédito. Agora, eu disse abrindo a porta da rua. Quem tá ocupada sou eu, rua. Mãe, o Júnior gritou. O desespero fez a voz dele ficar fina. A senhora não pode fazer isso com a gente. A gente é sua família. Vocês lembraram disso tarde demais. Vão embora. O Ricardo começou a chorar. Um choro de criança mimada. Mãezinha, por favor. A senhora tá doente, a senhora não tá pensando direito, é a pneumonia. A senhora tá com raiva, perdoa a gente. A gente errou, não faz isso. Errar, Ricardo, é esquecer o troco do pão. O que vocês fizeram tem outro nome. É abandono, é crueldade, é crime. Agora saiam. O Júnior tentou dar um passo na minha direção. A senhora vai se arrepender disso, sua velha. Eu olhei no fundo do olho dele. O ódio que eu senti era tão frio que ele parou. Ele viu ali não a mãe dele. Ele viu a dona de tudo. Vai embora, Arnaldo Júnior. E leva seus 2 encostos com você. A Carla passou por mim, me fuzilando com os olhos. Você vai morrer sozinha, sua amarga, e a gente vai rir. O Ricardo saiu chorando, sem nem me olhar. O Júnior foi o último. Ele parou na porta. Isso não vai ficar assim. Eu te interdito. Eu provo que você tá caduca. Tenta, eu disse. Mas vai rápido, porque amanhã o seu nome vai estar mais sujo que pau de galinheiro. E um juiz não costuma dar razão para filho caloteiro. Ele bateu o portão com tanta força que o vidro da sala tremeu. Eu fechei a porta, girei a chave e girei a tranca de cima. E passei o ferrolho. O silêncio da casa era absoluto. Eu escorreguei pela porta exatamente como eu tinha feito no dia anterior. Mas não era de desespero, era de cansaço. Um cansaço de 68 anos. Eu ouvi o carro cantar pneu lá fora. Gritos. A Carla xingando o Júnior batendo no volante. Eu fechei os olhos. Consegui, Bento. Eu sussurrei pro nada. Eu virei a leoa. Fiquei ali, no chão, sentindo o frio do piso. Eu precisava levantar. O plano não tinha acabado. Eles iam voltar.
Eles não iam desistir de 10 milhões. Eles iam tentar de tudo. Eu precisava cortar o mal pela raiz. Arrastei-me até o telefone. Liguei para Zilda. Zilda, sou eu, Gareth. Eles saíram. Eu ouvi a gritaria daqui, mulher. Tá tudo bem? Vai ficar. Zilda, seu sobrinho, o que mexe com fechadura? Ele tá trabalhando hoje? Sábado? Tá sim. Por quê? Diz pra ele vir aqui. Agora. É urgente. Eu pago o que for. Eu preciso trocar todas as fechaduras. Da porta da frente, da porta da cozinha e do portão. Eles têm cópia. Chega em 15 minutos, Zilda disse, sem perguntar mais nada. Enquanto eu esperava, o telefone começou a tocar. Era a Carla. Eu olhei pro aparelho. Deixei tocar. 1, 2, 10 vezes. Parou. Imediatamente meu celular, o que a enfermeira Ana me ensinou a mexer, apitou. Uma mensagem. Mãe, pelo amor de Deus, atende. O Júnior tá louco. Ele tá bebendo. Ele disse que vai quebrar o carro. Mãe, pensa nos seus netos. O que vai ser da gente? O Marcelo vai me largar se souber que a gente perdeu esse dinheiro. A senhora quer ver seus netos passando fome? A senhora tem 10 milhões e vai deixar isso acontecer? Eu olhei para a mensagem. Pensa nos seus netos. A mesma desculpa. Internal monologue. Ela não pensou nos netos dela quando me largou no hospital. Ela não pensou que se eu morresse, os netos dela iam ficar sem avó. Ela só pensa no dinheiro. Meu celular tocou de novo. O Ricardo. Eu atendi. Mãe! A voz dele era de choro. Que é, Ricardo? Mãezinha? O Júnior? Ele tá descontrolado. Ele tá falando com um advogado amigo dele. Ele vai mesmo tentar interditar a senhora. Ele disse que a pneumonia afetou seu cérebro, que a senhora tá dando o que é nosso para estranhos. Ele tá falando do Dr. Matias. Que bom que ele tá falando com um advogado. Vai precisar de um. Mãe, não fala assim. A gente pede perdão, de joelhos, a gente errou feio. A gente tava desesperado. A Carla tá com dívida no cartão, o Júnior tá devendo a agiota. E eu tô zerado, mãe. A gente viu o sítio como uma saída. A gente não queria te fazer mal. Eu ri. Um riso seco que virou tosse. Não queria me fazer mal, Ricardo. Vocês me abandonaram para morrer. Vocês criaram uma dívida no meu nome. Vocês me chamaram de velha caduca. Vocês só estão arrependidos porque descobriram que o mato valia 10 milhões. Se valesse os 600 mil, vocês iam dividir o dinheiro e me deixar aqui com a minha dívida e minha doença. Não é verdade, mãe. É a mais pura verdade. Acabou, Ricardo. Acabou a mãezinha. Agora é a dona Gareth. Desliguei o telefone. Naquele momento, o sobrinho da Zilda chegou. Um rapaz forte, quieto. Dona Gareth? Vó Zilda mandou eu vir voando. Entra, meu filho. É para trocar tudo e bota a melhor fechadura que o senhor tiver. A mais forte. Enquanto ele trabalhava, fazendo aquele barulho de furadeira, eu me senti segura. O som do metal cortando a madeira velha era o som da minha liberdade. Era o som do meu castelo se fechando. Enquanto ele trocava a fechadura da frente, o Júnior voltou. Eu o vi pela janela. Ele estava sozinho. O carro caro, sujo de terra vermelha do sítio. Ele tentou usar a chave. Eu ouvi o clac-clac do metal batendo no metal. Ele não entendeu. Tentou de novo. E de novo. Então ele começou a bater na porta. Mãe, abre isso aqui, eu sei que você tá aí. Que palhaçada é essa? Você trocou a fechadura? O rapaz da fechadura olhou para mim, assustado. Continua o seu trabalho, meu filho. É só o meu filho mais velho, o homem de negócios. Eu não fui até a porta. Eu abri a janela da sala. A janela que dava para a varanda. Ele me viu. O rosto dele estava vermelho, inchado. De choro, de bebida, de raiva, tudo junto. Você tá louca, mãe? Você tá me trancando para fora da minha própria casa? Sua casa, Júnior. Que eu saiba, essa casa tá no meu nome e no do seu pai. Que Deus o tenha. E o senhor não mora aqui há 20 anos. O senhor só vem aqui para pedir dinheiro ou para tentar me roubar. Eu não tentei te roubar. Eu tava fazendo um negócio para todos nós. Eu sei, 600 mil, dividido por 4. 150 para cada. E eu que pagasse os 45 mil da sua dívida, né? Sobrava 100 mil para mim. Enquanto vocês ficavam com 450, belo negócio.
Pena que o sítio não vale 600 mil, vale 10 milhões. Aquele advogado, ele tá te enganando, mãe. Ele tá te roubando. Ele é um urubu. Ele vai pegar todo o seu dinheiro. Júnior gritou desesperado. Não, meu filho. O doutor Matias, que você chamou de urubu, me ligou agora há pouco, enquanto você estava vindo para cá. Era mentira. Ele não tinha ligado. Mas Júnior não precisava saber. A proposta, eu continuei, não é de 10 milhões, é de 12 milhões. Uma empresa chamada Águas Vivas S.A. quer uma reunião comigo. Amanhã, domingo. Eles vêm de São Paulo só para falar comigo. Os olhos do Júnior se arregalaram. 12 milhões. O choque foi tão grande que ele teve que se apoiar na pilastra da varanda. 12, ele sussurrou. Esse era o poder. Não era só a água. Era a informação. Era o controle. E tem mais, Júnior. Eu estava gostando daquilo. Eu estava me sentindo viva. O seu Osvaldo, o velho, que você xingou, ligou para o gerente do seu banco. O sobrinho dele, só para conversar. E o doutor Matias, o urubu, puxou o CNPJ da sua empresa de consultoria. O Júnior ficou pálido, pálido como eu estava na UTI. Ele descobriu, Júnior. Descobriu das outras dívidas. Descobriu do empréstimo que você fez usando o nome do seu pai, que já morreu. Ele descobriu que o carro que você está dirigindo não é seu, é do banco. E o oficial de justiça vai buscar ele na segunda-feira, junto com a ordem de despejo do seu apartamento chique, que está com 3 meses de aluguel atrasado. Ele não conseguia falar. O choque, a realização. Como você... Ele gaguejou. Eu sou só uma velha caduca, lembra? Eu não fiz nada. Eu só parei de proteger vocês. Eu só deixei a vida cobrar o que vocês devem. Eu olhei para o homem derrotado na minha varanda. O meu filho. O meu orgulho, que virou essa coisa pequena, esse castelo de cartas que desabava. Você me abandonou para morrer, Júnior. Você achou que eu era um peso. Você achou que eu ia morrer e vocês iam dividir o sítio. Mas eu não morri. E agora o peso é você. Ele caiu de joelhos. Ali, na minha varanda suja. O homem de terno caro, de joelhos, chorando como o Ricardo. Mãe, me perdoa. Por favor, não deixa eles fazerem isso. A senhora tem 12 milhões. Paga eles. Paga o banco. Paga o agiota. Eu faço qualquer coisa. Eu fico aqui. Eu cuido da senhora. Eu te dou banho. Eu faço comida. Mas não me deixa perder tudo. Eu olhei para ele, o homem de negócios, oferecendo para me dar banho. A humilhação. Atrás de mim, o rapaz da fechadura terminou. Pronto, dona Goref. Fechadura nova, chave tetra. Ninguém arromba isso aqui. Obrigada, meu filho. Pode ir pela porta da cozinha. A Zilda te paga. Eu esperei o rapaz sair. Peguei um copo de água na cozinha. Minha mão estava firme. Voltei para a janela. O Júnior ainda estava lá, ajoelhado. Levanta, Arnaldo Júnior. Você está sujando o seu terno de poeira. Ele levantou, o rosto molhado. Eu não tenho para onde ir, mãe. Tem sim. Você tem a casa da sua irmã, ou a do seu irmão. Vocês não são uma família. Ajudem-se. Eles não têm onde cair mortos. Eles dependiam de mim. A gente dependia desse dinheiro. Então você vai ter que fazer uma escolha, eu disse. Que escolha? Eu vou ter a minha reunião amanhã com o pessoal da Águas Vivas. Eu vou fechar o negócio e eu vou receber muito dinheiro. Os olhos dele brilharam. Esperança. Mas, eu continuei, esse dinheiro é meu, fruto do sítio do meu pai e da inteligência do seu. Não tem nada a ver com vocês. A esperança morreu. Porém, eu ainda sou sua mãe. E eu odeio ver filho meu nessa situação, mesmo que o filho mereça. Eu fui até a minha escrivaninha. Peguei a notificação de 45 mil reais. Isso aqui, eu disse, mostrando o papel para ele pela janela. A sua dívida, o seu problema, o que deu início a tudo isso. Eu não posso pagar, mãe, eu juro. Eu sei. Por isso, eu vou pagar. Ele quase sorriu. Mãe, a senhora é... Cala a boca. Eu vou pagar. Eu vou quitar essa dívida. Eu vou ligar para o Dr. Matias e vou pedir para ele segurar o banco. Vou pedir para ele renegociar o seu aluguel. Eu vou limpar o seu nome. Sério, mãe? Sério? Deus te pague? Mas, eu disse,
e minha voz era gelo puro. Vai ter um preço, e não é barato. Ele parou. O medo voltou. Que preço? Eu quero a minha paz, Júnior. Eu não quero mais viver olhando por cima do ombro, com medo de vocês tentarem me interditar. Eu não quero mais ter que trocar fechadura. Eu não quero mais que vocês tenham qualquer direito sobre mim ou sobre o que é meu. O que a senhora quer dizer? Eu quero que vocês três, você, a Carla e o Ricardo, assinem um documento, uma escritura pública de renúncia de herança. Vocês vão abrir mão, legalmente, em cartório, de qualquer direito sobre o sítio. Vocês vão renunciar à herança do sítio. Em vida. O silêncio foi pesado. Ele entendeu. Mãe, a senhora tá deserdando a gente. Não, deserdar é um castigo. Eu tô fazendo um negócio. O homem de negócios não é você? Então, essa é a proposta. Eu olhei para ele, de cima para baixo. Eu te dou 45 mil reais, que na verdade eu vou pagar direto pro hospital e limpo a sua barra com o banco. Em troca, vocês três me dão a minha paz. Vocês assinam o papel e somem da minha frente. Vocês nunca mais vão ter um centavo do dinheiro daquela água. Ele estava pálido. Ele estava tremendo. Ele estava calculando. 45 mil ou 1/3 de 12 milhões. Mas 1/3 que ele nunca conseguiria pegar, porque eu estava viva e sã. E ele, agora, estava quebrado. Isso é cruel, ele sussurrou. Cruel? Cruel é deixar a mãe morrer na UTI. Cruel é o que vocês fizeram comigo. O que eu estou oferecendo é um negócio. É a sua única saída. Eu olhei para o relógio da sala. O relógio do Bento. Eu tenho uma reunião amanhã, às 10 da manhã. Eu quero vocês três na porta do Dr. Matias, às 9. Com os documentos de vocês. O papel da renúncia já vai estar pronto. Ou vocês assinam e eu salvo a sua pele. Ou vocês não assinam. E eu assisto, aqui da minha janela, o banco levar seu carro, o agiota quebrar suas pernas e o Serasa destruir o resto da sua vida. Eu fechei a janela. A escolha é sua, homem de negócios. Eu não dormi. Como eu poderia? O corpo pedia descanso. A pneumonia ainda estava lá, um bicho arranhando meu peito por dentro, mas a minha mente... minha mente estava mais clara do que a água do sítio do meu pai. Passei a noite sentada na poltrona do Bento, olhando a notificação de 45 mil reais em cima da mesa. Aquele papel era a minha arma e o meu escudo. Quando o sol nasceu, eu não senti alívio, senti urgência. 9 da manhã. A hora do cartório. Tomei um banho quente, o mais quente que aguentei. A água levou o suor frio do medo. Abri meu guarda-roupa. As roupas de ficar em casa, de luto, de viúva coitada. Empurrei tudo pro lado. Lá no fundo, num saco plástico para não mofar, estava o vestido que usei no batizado do meu primeiro neto, o filho da Carla. Um vestido azul marinho, de linho. Simples, mas de corte bom. O único que eu tinha que parecia... importante. Vesti. Calcei um sapato baixo, mas um sapato de sair, não a chinela de pano. Penteei meus cabelos grisalhos. Prendi num coque firme. Eu me olhei no espelho. Eu ainda via a mulher de 68 anos, pálida, com olheiras de quem viu a morte de perto. Mas meus olhos eram outros. Eram os olhos do meu pai Arlindo. Olhos de quem não abaixa a cabeça. Às 8, a Zilda bateu na porta como combinado. Ela trouxe café forte. Mulher, tu vai num casamento? Ela perguntou, vendo meu vestido. Eu vou num enterro, Zilda. O enterro da velha coitada. Ela sorriu. Posso te levar? Meu genro tá de folga. Não precisa. O Dr. Matias fez questão de mandar um carro. Diz ele que é assim que se trata, cliente especial. Às 8h30, um carro preto, brilhando, com ar-condicionado, parou na minha porta. Um carro que fazia o do Júnior parecer um brinquedo velho. O motorista de terno abriu a porta para mim. Dona Gorev? Dr. Matias a aguarda. Eu entrei. O banco era de couro. O cheiro era de novo. Eu, Gorev, a costureira do bairro, indo para a batalha num carro de luxo. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. O escritório do Dr. Matias não era num prédio velho, como o do seu Osvaldo. Era no centro novo, todo de vidro. Subi de elevador. A sala dele era no último andar. Tinha uma vista que dava para ver a cidade inteira. Dona Gorev, bom dia.
A senhora está ótima, ele disse, vindo me cumprimentar. Um homem jovem, mas com olhos de velho, espertos. Bom dia, doutor. Eles... vieram? Estão na sala de reuniões. Parecem 3 crianças que o cachorro comeu o dever de casa. Estão esperando a senhora. Seu Osvaldo já estava lá, sentado numa cadeira, de terno, parecendo um padrinho orgulhoso. Ele piscou para mim. Eu respirei fundo. O cheiro de café caro e de papel novo. Eu entrei na sala de reuniões. A mesa era enorme, de madeira escura. E lá estavam eles, encolhidos. Júnior estava com a mesma roupa de ontem. O terno caro, agora amassado, sujo de terra vermelha do sítio e pelo cheiro de bebida. O rosto inchado, os olhos vermelhos. Ele não me olhou. Carla estava pálida. O cabelo loiro que ela vivia no salão estava preso de qualquer jeito. Ela tinha roído todas as unhas. Ricardo estava chorando, silencioso, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sentei na cadeira da ponta, a cadeira da chefe. Dr. Matias sentou ao meu lado. Bom dia, Dr. Matias disse, com a voz profissional. Estamos aqui para formalizar uma escritura pública de renúncia de herança, com foco específico no imóvel rural conhecido como Sítio Água Clara. Meus assistentes estão lá fora com o tabelião, esperando apenas as assinaturas. Ele empurrou 3 cópias do documento pela mesa. Como conversado com o Sr. Arnaldo Júnior, o doutor continuou. Este documento é uma renúncia total e irrevogável. Ao assinarem, os senhores declaram que não têm mais, em vida ou após o falecimento da dona Goref, qualquer direito sobre este imóvel específico. Em troca, dona Goref se compromete a quitar a dívida hospitalar de R$45 mil em nome do senhor Arnaldo Júnior e a intervir junto aos seus credores bancários. Silêncio. O único som era o ar-condicionado. Júnior olhava para o papel como se fosse veneno. Isso é para sempre? Carla sussurrou. É o que irrevogável quer dizer, minha filha. Eu disse sem emoção. Mãe. Júnior levantou a cabeça. A voz dele era um trapo. Mãe, 12 milhões. A senhora não precisa fazer isso. A gente se contenta com 1 milhão. 1 para cada. A gente assina o que a senhora quiser. 1 milhão. Pra gente recomeçar. É o seu sangue, mãe. Eu olhei para ele. Eu te ofereci um negócio, Júnior. Você me deu um golpe de 45 mil. Eu tô te oferecendo pagar esse golpe. E você ainda acha que pode negociar? Eu olhei para o Dr. Matias. Doutor, que horas são? 9h15, dona Goref. Os senhores da Águas Vivas chegam às 10, não é? Pontualmente, ele respondeu. Ótimo. Eu me virei para os meus filhos. Eu não vou sentar naquela mesa com gente importante, valendo 12 milhões, com uma dívida de 45 mil no nome da minha família. Eu vou resolver isso hoje. Ou vocês assinam, e eu limpo a sujeira de vocês. Ou vocês não assinam. E eu deixo vocês apodrecerem. Eu peguei a caneta tinteiro que o doutor deixou na minha frente. Uma caneta pesada, de ouro. Eu não vou pedir de novo. Júnior me olhou. Ele procurou nos meus olhos a mãe dele. A mãe que passava a mão na cabeça. A mãe que dava o dinheiro do aluguel. A mãe que perdoava tudo. Ele não achou. Ele só achou a dona Goreth. Ele pegou a caneta. A mão dele tremia tanto que o papel arranhou. Ele assinou. Ele empurrou o papel e a caneta para Carla. Eu não posso. Ela chorou. Mãe, é a herança do vovô. O vovô teria vergonha de você. Eu disse fria. Ele teria vergonha de uma neta que deixa a mãe ser largada num hospital. Assina, Carla. Ela assinou borrando o papel com uma lágrima. Ricardo foi o último. Ele nem leu. Só assinou e escondeu o rosto nas mãos. Pronto, estava feito. O Dr. Matias pegou os papéis. Excelente. Vou levar ao tabelião. Arnaldo, Carla, Ricardo, podem aguardar na recepção. O financeiro do meu escritório já está em contato com o hospital e seus bancos, Arnaldo. Até o fim do dia, sua vida estará nos eixos. Eles levantaram. 3 fantasmas. Quando o Júnior passou por mim, ele parou. A senhora conseguiu, mãe. Destruiu a sua família. Não, Júnior, eu disse, olhando firme para ele. Eu salvei o que restava dela, eu salvei a honra do seu pai. Vocês se destruíram sozinhos. Agora, por favor, saia.
Eu tenho uma reunião de 12 milhões. Eles saíram. Eu fiquei sozinha na sala com o seu Osvaldo. Eu senti minhas pernas fraquejarem. A força da raiva passou e a fraqueza da doença voltou. Você foi gigante, Gareth, seu Osvaldo disse, botando a mão no meu ombro. Eu só queria que o Bento estivesse aqui, eu disse, e a primeira lágrima do dia desceu. Ele está, Osvaldo disse. Ele está em cada palavra daquele laudo. Ele está em cada gota daquela água. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Dr. Matias entrou com 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos de terno cheirando a perfume caro, com pastas de couro. Dona Gorete Sampaio, o homem mais velho disse, vindo até mim com a mão estendida e um sorriso largo. Que prazer imenso! Sou Cláudio Vasconcelos, presidente da Águas Vivas. Ele não me tratou como uma velha. Ele me tratou como uma rainha. Sente-se, por favor. Estamos ansiosos. Sentamos. E o jogo mudou. Minha senhora, o senhor Cláudio começou. O laudo que o Dr. Matias nos enviou é uma obra-prima. A pureza dessa água. O seu falecido marido era um visionário. Ele era um homem bom, eu disse. E o senhor, ele disse, virando-se para o seu Osvaldo. O trabalho que fez para obter a concessão de lavra, impecável. O governo de hoje jamais daria algo assim. A gente fazia o certo naquele tempo, seu Osvaldo disse orgulhoso. Vamos aos negócios, disse a mulher que se chamava doutora Beatriz. Estamos autorizados a oferecer os 12 milhões de reais pela concessão de 20 anos. O sítio permanece seu. Nós apenas instalamos a fábrica de invase, protegemos a nascente e exploramos a água. E pagamos todos os impostos. 12 milhões. Eu olhei para o Dr. Matias. Ele deu um leve aceno de cabeça. É muito dinheiro, Sr. Cláudio, eu disse. Eu sou uma mulher simples, uma costureira viúva. O que eu faria com tanto dinheiro? Eles se olharam, confusos. Mas o Dr. Matias disse que a oferta foi aceita. O dinheiro sim, mas falta o resto. O resto? Perguntou a doutora Beatriz. Eu não quero só o dinheiro. Eu quero condições. O Sr. Cláudio sorriu. Dona Gorete, a senhora me surpreende. Diga, o que a senhora quer? Primeiro, eu disse, apontando para o seu Osvaldo. Eu quero que o seu Osvaldo Sampaio seja contratado como consultor permanente da fábrica, com um salário digno. Ninguém conhece aquela papelada e aquela prefeitura como ele. Ele é o guardião. Seu Osvaldo me olhou, os olhos arregalados. O Sr. Cláudio olhou para ele. Feito. Será uma honra. Segundo, eu disse, e minha voz embargou um pouco. Meu marido, Bento, sempre quis ajudar o bairro, e o nosso posto de saúde é uma vergonha. Eu quero que a Águas Vivas construa uma clínica, pequena, mais decente, com médico, com dentista, aberta para a comunidade. E eu quero uma placa na porta. Clínica Comunitária Bento Sampaio. O Sr. Cláudio olhou para a doutora Beatriz. Ela fez contas na calculadora do celular. Ela acenou. Dona Gorete, isso é nobre. E é uma ótima ação de marketing social para nós. Considerado. Clínica Bento Sampaio. Terceiro, eu continuei ganhando força. Vocês vão precisar de gente para trabalhar. Pedreiro, faxineira, segurança. Eu quero que vocês deem prioridade ao povo do meu bairro. Eu tenho uma vizinha, Zilda. O genro dela é motorista. O filho é pedreiro. Eu tenho o rapaz que troca fechadura. Eu quero essa gente empregada. Contratação local. Já estava em nossos planos. Fechado. E por último, eu disse, e agora eu sorri. É uma coisa pequena. Diga, o Sr. Cláudio riu. Eu quero que, enquanto eu for viva, toda sexta-feira, vocês entreguem na minha casa e na casa da minha vizinha Zilda engradados da minha água. Da melhor, de graça. Eu passei sede no hospital. Nunca mais quero me sentir assim. O Sr. Cláudio gargalhou. Uma gargalhada alta. Dona Gorete, feito. A senhora terá água mineral até para lavar a calçada, se quiser. Ele estendeu a mão. Temos um acordo, Dona Gorete Sampaio? Eu apertei a mão dele, firme. Temos um acordo, Sr. Cláudio. O Dr. Matias sorriu. Meus parabéns a todos. Vamos redigir o contrato final. Eu saí do escritório de vidro e entrei no carro de luxo. Mas eu não era a mesma Gorete que tinha entrado.
Eu pedi ao motorista: "O senhor pode me deixar em casa, por favor? E, no caminho, pode parar numa loja de celulares?" "Sim, senhora." Comprei o celular mais moderno que a moça me indicou. Paguei à vista, em dinheiro. Cheguei em casa. O cheiro de casa fechada tinha sumido. Agora, tinha o cheiro da minha vitória. A primeira coisa que fiz foi ligar para o hospital. Passei os dados do cartão de débito novo que o Dr. Matias me deu. Estou quitando a fatura em nome de Arnaldo de Oliveira Bastos Júnior. 45 mil reais. Sim, à vista. Obrigada. Eu cumpri minha parte. Sentei na minha poltrona. O silêncio. Eu olhei para o retrato do Bento na parede. Ele estava sorrindo, mais novo, segurando o Júnior no colo. Eu chorei. Mas não foi de tristeza. Foi de alívio. Conseguimos, meu velho. Nós conseguimos. Eu pensei nos meus filhos. O que seria deles? A Carla, presa num casamento infeliz. O Ricardo, um eterno menino. O Júnior, um homem quebrado que trocou 12 milhões por 45 mil. Eu os perdoava? Não. O perdão é uma coisa grande demais. Talvez um dia. Mas pela primeira vez, eu não sentia raiva. Eu sentia pena. E mais do que tudo, eu sentia distância. Eles eram de outro mundo agora. Um mundo de mesquinharia que não era mais o meu. A minha vida inteira eu cuidei dos outros. Cuidar do Bento, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Agora, eu tinha 68 anos, uma pneumonia para curar e 12 milhões de reais no banco. Eu tinha que aprender a cuidar de mim. Peguei meu celular novo, liguei para Zilda. "Zilda? Tá ocupada? Bota seu melhor vestido." "Oxi, Goreth, por quê? Mais um enterro?" "Não, mulher." Eu ri, e a tosse veio, mas foi uma tosse de alegria. "Vamos ao shopping. Eu vou comprar uma roupa nova. E depois, a gente vai almoçar no melhor restaurante daquele lugar. E amanhã, a senhora vai comigo no melhor médico de pulmão da cidade. Eu paguei um Uber de volta do hospital. Agora, eu vou de carro de luxo pro médico." Eu estava prestes a sair quando meu celular novo apitou. Uma mensagem. Era de um número que eu não conhecia. "Mãe, é o Ricardo. O Júnior contou. A senhora pagou a dívida dele. Eu sei que eu não mereço, mas obrigado. Eu nunca vou esquecer o que a gente fez. E eu nunca vou me perdoar. Mas se um dia, a senhora quiser um filho só pra tomar um café, eu tô aqui. Eu não quero dinheiro. Eu só queria minha mãe de volta." Eu olhei para a mensagem. O meu caçula. O único que talvez tivesse uma semente de arrependimento. Eu senti uma pontada no coração, mas eu não respondi. Não agora. Eu tinha uma vida inteira para decidir. Guardei o celular na bolsa nova. Abri a porta da minha casa. O sol da tarde estava quente. Eu respirei fundo. O ar ainda doeu um pouco. Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, pareceu que o ar encheu meu peito de verdade. Eu estava livre.